Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nona aula do curso de Egípcio Clássico. A gente espera que vocês estejam sobrevivendo e aproveitando até aqui. E eu já passo a palavra para o professor Ronaldo. Então, hoje nós vamos trabalhar com sintaxe, tá bem? Então, vou condensar essa apresentação em 2 lições, uma lição sobre introdução à sintaxe e depois vamos direto para as frases nominais, tá bem? Predicado substantivo e predicado adjetivo. É uma aula um pouco mais teórica, tá bem? Eu vou ter poucos exercícios aqui, poucos exemplos, mas vamos focar agora naquela relação AB, para vocês entenderem como é que ela funciona transferida para as estruturas de frases, tá bem? Então, vamos aqui abrir a tela. Bem, então, para quem estiver acompanhando essa aula com a gramática, eu vou falar da lição sobre introdução à sintaxe, que vai da página 297 até 312, mas eu vou parar na página 302 porque eu não vou falar de frases verbais, tá bem? Vou até as adverbiais e pseudoverbais. E em seguida vamos falar de sintaxe nominal. Também é só uma introduçãozinha mesmo para vocês entenderem depois as frases nominais. E aí sim, o capítulo das frases nominais está aqui, página 313 até 350. Bom, existem uns tipos de frases que são chamadas frases incompletas e que são frasezinhas soltas que precisam de um contexto muito forte para serem compreendidas, porque elas são fabricadas a partir de abreviações ou de fórmulas, e elas não têm necessariamente um elemento verbal conjugado, elas não têm elementos nominais claros, elas são abreviações. Então vocês podem encontrar essas frases incompletas em etiquetas, nos cabeçalhos, por exemplo, Rei do Alto e Baixo Egito, e aí vem o nome próprio, que às vezes é uma frase, então a titulatura toda é uma frase incompleta, né? Cabeçalhos, dedicações, identificações, né? Então, exemplos de fórmulas são aquela fórmula funerária que eu apresentei para você já, a oferenda que o rei concedeu, que o rei oferece, etc. E uma outra formulazinha que nós vamos ver hoje, chamada fórmula de recitação, né? Essa fórmula de recitação, ela normalmente introduz as palavras que uma personagem descrita pelo texto fala, né? São citações de uma personagem. Então nós temos aqui palavras ditas por fulano, né? Também é uma frase incompleta, tá? Nessa estrutura de frases que dependem de contexto, tá bem? Um exemplo dessa frase, dessa fórmula de recitação, tá aqui, o túmulo de K-Noisette, um príncipe, né, sepultado no Vale das Rainhas, túmulo 44. Atenção à direção do texto, né? Nós temos aqui as deusas orientando a direção de um texto e o deus orientando o sentido de outro texto. Normalmente o texto vai de encontro à cara, né? A face das personagens que estão ilustrando a imagem. Então nós vamos trabalhar com esse texto aqui, só para vocês verem um exemplo de frases incompletas com aquela fórmula de recitação, ok? Vamos lá. Temos aqui essas frases transpostas para cá. Então, vamos aqui. Frase 1, did, né? Medu in. Palavras a serem ditas por, aqui, Osíris, Kenti e Menti. O primeiro do Ocidente. Aí, do lado de lá, Necher, grande Deus. Neb, Senhor. Aí nós temos Jet e Neher, né? Senhor de duas eternidades. A eternidade interminável, né? Aquela linha que nunca chega ao fim, e a eternidade cíclica, né? Algo que não tem fim porque sempre se repete, né? Então,
há muitas maneiras de se traduzir isso. Eu escolhi traduzir essas duas palavras como o Senhor da eternidade e da perpetuação. Tá bem? Isso tudo é uma frase incompleta. Né? Palavras ditas por Osíris, o primeiro do Ocidente, o grande Deus, o Senhor da eternidade e perpetuação. 2 pontos, aspas. Aí ele vai dizer alguma coisa. Né? Então, frase número 2, frase número 2 diz Did Medu in, novamente, Nebet Hut Neftis, senhora. Aqui nós temos um Nebet alternativo, né? Nebet Imenet, né? Senhora do Ocidente. Aí ela diria alguma coisa, né? 2 pontos, aspas, e ela diria alguma coisa. E depois, Did Medu in Serket, ou Selket, Ur, a grande, né? E aí ela diria alguma coisa. Reparem que o texto acaba, palavras ditas por fulano, palavras ditas, né? Mas nós não temos aqui o que essas pessoas de fato falam, né? O que houve aqui? É um expediente comum na decoração funerária fazerem abreviações, encurtarem fórmulas, encurtarem passagens. Então é algo que fica subentendido, né? Passa-se a subentender que os deuses estão falando aquilo que eles deveriam dizer, né? É quase como colocar um blá blá blá, né? Osíris blá blá blá, Neftis blá blá blá, Serket blá blá blá, né? E nesse blá 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 fica implícito todo o conteúdo ritual necessário para que esses deuses deem andamento aos ritos funerários, né? Bom, agora sim, frases de predicação não verbal, né? Nós temos as frases nominais, que podem ser organizadas num formato sujeito-predicado, que também pode ser lido predicado-sujeito. É o que se chamam de frases equilibradas. Né? É uma frase que identifica sujeito e predicado. Né? Então, não faz diferença se lemos predicado primeiro ou sujeito primeiro. O resultado da frase, do enunciado, é sempre igual. Né? O predicado pode ser um substantivo, numa frase de identificação. O predicado pode ser um pronome interrogativo, também numa frase de identificação. E o predicado, quando é um adjetivo, é uma frase de qualificação, né? O sujeito tem uma qualidade que está sendo identificada através do predicado. Esse predicado também pode ser um verbo no particípio. Nós vimos na lição sobre adjetivos que alguns adjetivos, na verdade, são verbos, né? Nesse caso, verbos no particípio, tá bem? Bom, também existem as frases adverbiais ou pseudoverbais, né, que se incluem nessa mesma categoria, que estão, via de regra, organizadas na fórmula sujeito-predicado. Frases adverbiais e pseudoverbais normalmente localizam a posição do sujeito ou identificam algo sobre o estado do sujeito. Né? O predicado pode ser um complemento adverbial, né? Ou seja, um advérbio primário, um advérbio secundário, pode ser uma construção pseudoverbal, que é uma locução feita de preposição, a preposição her, em e er, mais o infinitivo, ou a construção formada de sujeito e estativo. Construções pseudoverbais não fazem parte do nosso conteúdo, também, elas caem apenas lá no sistema verbal, mas para que fique claro o que é uma construção pseudoverbal, ela é um predicado adverbial formado com o complemento de verbos, né? São verbos que atuam como advérbios. Bom, essa é uma estruturazinha, né, para vocês entenderem como é que funcionam as frases egípcias. Nós temos as frases de predicado não verbal, que são as que nós vamos estudar hoje, algumas delas, né? E as frases de predicado verbal, que constituem o próximo degrau do estudo da gramática egípcia, né? Então, as frases não verbais, elas se dividem em frases nominais, que vamos ver hoje, e frases adverbiais e pseudoverbais, que nós vamos ver na última aula, tá bem? Dentro do contexto das frases nominais, existem 3 estruturas básicas, né, de frases, que nós vamos ver hoje. As frases em estrutura AB, em estrutura APU e em estrutura APU-B, né? Que é
Vamos ver cada exemplo, cada situação dessas à parte, em separado, tá bem? Com alguns exemplos. Bom, e o esquema bipartido, uma frase AB, é uma justaposição de um elemento A e um elemento B, e aí entre o elemento A e o elemento B entra um verbo não marcado, um verbo de ligação ser e estar. Tá bem? Então nós temos aqui um exemplo, a sua proteção ou a tua proteção e o elemento B, a proteção de Ra. Temos aqui um elemento A, proteção tua ou tua proteção, e o elemento B, tua proteção Ra, né? Se vocês pararem para pensar, o elemento A e o elemento B são sínteses de relações AB, né? Proteção tua, A, B. Proteção tua, A, B. Ra, B. Então, proteção tua, proteção de Ra. Sujeito e predicado aqui se equivalem, porque A e B são equivalentes. Eu posso dizer que Ra é a tua proteção e a tua proteção é de Ra, né? E nós temos aqui aquela lógica dos blocos de Lego, né? Temos aqui a tua proteção, a proteção tua, a proteção Ra, né? Esses elementos eles vão sendo combinados e vão fazendo blocos, tá bem? Então, se vocês destrincharem cada elemento da frase, vocês vão ver uma coleção de relações AB, né? E o que é uma oração egípcia? É uma combinação de elementos AB, 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 e esses elementos se fundem, vão formando grandes unidades de AB, né? Então nós temos aqui eu, escriba e quer, excelente, habilidoso, né? Então o sujeito sempre será o pronome independente, caso haja, né? Então, nesse caso, nós temos uma posição fixa, sujeita, predicado. A mesma coisa aqui. O pronome demonstrativo sempre ocupa a segunda posição. E normalmente ocupará a posição de sujeito se a frase não tiver um pronome independente. Então, B será sempre sujeito, predicado, sujeito, né? Existem esses elementos que têm uma posição e uma função fixas na frase. Pronome independente é sempre sujeito. Pronome demonstrativo é sempre sujeito, né? Lembrando que se houver um pronome demonstrativo junto com o pronome independente, quem ganha esse impasse é sempre o pronome independente, né? Um esquema bipartido em formato APU é sempre uma relação AB, em que B será sempre PU e sempre será o sujeito. Então nós temos aqui uma relação AB, sendo que B é fixo, é sempre PU. Esse PU é uma derivação daquele nosso demonstrativo PU, só que aqui ele atua como uma espécie de partícula, tá bem? Ele sempre será PU, não importa se a palavra está no plural ou no singular, se é masculina ou feminina, tá bem? Então nós temos aqui sai, meu filho, e depois PU, né? Este é meu filho, aquele é meu filho, ele é meu filho, ou simplesmente é meu filho, né? Ela é a mulher do sacerdote. Hemet Wabet Pu. Então, ela é a mulher do sacerdote, aquela é a mulher do sacerdote, etc. É a mulher do sacerdote. Estão a entender? Sempre lembrando que o verbo é subentendido, ele não está marcado. Pu não é verbo, tá bem? Pu é o sujeito, tá bem? Então, nós podemos dizer que a tradução é que vai dar sentido verbal à frase. Se o contexto, por exemplo, exigisse uma frase trabalhada como um futuro, nós poderíamos dizer ele será o meu filho, ou como pretérito, ele era meu filho. O verbo nunca está marcado e o tempo também vai estar subordinado ao contexto da frase. Ela era a mulher do sacerdote.
ela será a mulher do sacerdote. Isso tudo depende sempre do contexto, tá bem? Normalmente trabalhamos isso como presente, né? A menos que haja alguma interdição para isso. Temos aqui inek pu, pronome independente e pu, né? Quem é o sujeito da frase? Sempre o pronome independente, mesmo que tenhamos o pu. Então, nesse caso, pu, que sempre era o sujeito da frase, terá que ser tratado como predicado. Bom, existe um problema com relação a pu. Normalmente, quando temos frases muito longas, pu vai abandonar a sua posição original da frase e vai tentar se colocar na segunda posição da frase, tá bem? Então, pu ficará sempre na segunda posição, a menos que isso implique em interromper uma relação genitiva direta, AB, A de B. Entendeu? Nada pode interromper uma relação de genitivo direto. Então nós temos aqui tá, pu, nefer. Tá, nefer, bela terra. É um adjetivo e um substantivo. Então, em vez de termos tá, nefer, pu, né, como nós aprendemos, o elemento A sendo tá, nefer e o elemento B sendo pu, nós movemos pu, quer dizer, nós não, né? O escriba move pu para ficar na segunda posição da frase. Então, pu está interrompendo a ordem do predicado. E aqui ao lado, né? Mulher, sacerdote, aí entra o pu, depois pertencente a ra. Né? A mulher de um sacerdote. Essa era, foi, será de ra. Então, aquela é a mulher do sacerdote de ra. Temos aqui pu ocupando a segunda posição, uma vez que mulher do sacerdote é tratada como uma unidade, tá bem? Pu não consegue ficar após mulher, porque mulher e sacerdote estão numa relação genitiva direta. Então ele fica logo após. E esse N é pertencente a, é um adjetivo, então pu pode simplesmente ultrapassar o adjetivo. Bom, o que nós temos aqui? Imagem pertencente ao olho de Ra. E pu, o elemento da segunda posição, né? O elemento B. Pu deveria estar aqui atrás. Nós teríamos que ter tut, en, iret e depois Ra. E só depois disso, pu. Só que pu vai se deslocar na frase e vai tentar ficar na segunda posição sempre. E isso atrapalha um pouco a nossa leitura, né? Por egípcio, essa leitura era óbvia. Eles conseguiam automaticamente ver que pu estava deslocado para ocupar essa posição. Temos aqui alguns exercícios. Então, Netef, ele, Sa, Uzir. Ele é o filho de Osíris, ou um filho de Osíris, ou filho de Osíris, né? Reka, F, Pu. Ele é o teu senhor, o seu senhor, o senhor dele, o governante dele. Temos aqui várias frases aqui atrás, aqui na última. Inek Pu, Inek Saek, Inek Her. Sou eu sou o teu filho, eu sou Horus. Sempre por aposições, né? Sujeito como o pronome independente, sempre, né? 3 pronomes independentes na frase implica em 3 frases, porque o pronome independente é sempre o sujeito. Aqui no meio, o sujeito é pu, esse é ou ele é o sujeito, e depois o seu governante, o seu líder, o seu senhor. E lá em cima, pronome independente, netef, sa, uzir. Ele é o senhor, é o filho de Osíris. Enfim, temos aqui o sistema tripartido. A, pu, B. Agora, pu é
tratado como uma partícula com valor zero, tá bem? E ela faz a conexão entre A e B. É o que chamam de cópula, tá bem? Partícula de cópula simplesmente porque ela faz a ligação entre A e B. Normalmente, em português, nós tratamos a partícula de cópula como verbo de ligação, ser estar. Mas lembrando que pu não é verbo e que essas frases são nominais, não há conteúdo verbal algum nessas frases, tá bem? Então, quando nós temos Beschert, Beschert significa ciclo, que é o nosso predicado. E o sujeito é a palavra vida, né? Beschert, a vida é um círculo, né? Então, Beschert, pu, fazendo a ligação, e ank. Beschert, ciclo, pu, traduzimos como é, e ank, o sujeito da frase, a vida, né? Então, a vida é um ciclo. E o pu faz a mediação entre os dois elementos. Há também a possibilidade dessa ordem ser invertida, sujeito, pu, predicado. Vocês já sabem, entrando aqui um pronome independente, todas as ordens são subvertidas, tá bem? Então, inek, eu, pu, é o verbo ser, e su, pronome dependente, objeto direto. Eu sou ele. Agora, como funciona o deslocamento da partícula pu no esquema tripartido? É exatamente a mesma coisa. Pu tentará ficar na segunda posição. Então, ele vai se mover e vai partir a linha de predicado em duas. Vamos ter um predicado primeira metade, predicado segunda metade, e pu não estará mais entre predicado e sujeito. Vai estar lá dentro do predicado. Então, nós temos aqui pet, céu, depois o pu, já movido, net, né, pertencente ao homem, né? Pertencente ao homem é o céu, né? O céu pertencente ao homem. O quê? Um bom caráter, né? Yuen nefer. Caráter bom é igual, né, pu, o céu do homem. Um bom caráter é o céu de um homem, sendo que pu aqui está sendo tratado como o verbo de ligação. Temos aqui mais alguns exemplos. Mut e minha mãe, nut. A minha mãe é nut. Hen, en, it, es, iu, ia. Nome pertencente ao pai dela, Yuya. O nome do seu pai é Yuya. Hen, en, mut, es. Nome pertencente mãe dela, Chuya. O nome da sua mãe é Chuya. NN, né, o fulano, pu, chu. Chut, pu, NN. Tu és NN. E NN és tu. Né? Isso é um discurso dirigido a uma divindade em que o fulano se identifica ao Deus. Tu és Ra, e Ra és tu, por exemplo. Tu és Osíris, e Osíris és tu, por exemplo. Existem construções nominais possessivas que normalmente usam o N como adjetivo naquela lógica de adjetivo empregado como uma construção possessiva. Tá bem? Nós vimos isso através da preposição N sendo transformada em adjetivo genitivo, né? O nisba ni, o que é pertencente a. Então, existe o pronome determinativo ni, que costuma preceder um predicado P, né? P de predicado. Então, o predicado é pertencente a, depois entra o sujeito. Ou seja, sujeito possui predicado, né? É uma frase no padrão predicado-sujeito. Então, por exemplo, ni, elemento X, né? Um predicado, depois sujeito. Pertencente ao sujeito é predicado. Ou, simplesmente, sujeito possui X. Temos aqui um cartucho,
não é? Ni, a letra N, pronome determinativo, maat, e depois o sujeito, ha. Então, mat é pertencente a ha, ou pertencente a ha é mat, ou ha possui mat, ou mat pertence a ha. É a mesma coisa. Alguns cartuchos, né? Nesubiti, ni, ka, ha. Rei do Alto e Baixo Egito, Nicara. Pertencente a ha é o ka, né? No caso, o ka do rei. Ha possui o ka, real. Né? E aqui embaixo, Nesubiti, ni, user, ha. Rei do Alto e Baixo Egito, Niusra. Pertencente a ha é o poder do rei, a autoridade do rei. Ha possui o poder, a autoridade real. Né? São maneiras de ligar o faraó à autoridade do deus Ra. Tá bem? O Ka do faraó pertence a Ra e a autoridade do faraó emana de Ra. Essa é a mensagem dessas frases, que também são frases incompletas. Atenção. Existe uma outra versão, que é uma locução. É o mesmo N, só que agora ele é uma preposição combinado com nisba e mi, pertencente a. Né? N, X, o predicado, o objeto do predicado, pertencente ao sujeito. Então, por exemplo, pertencente a ti, dois pontos. A prata. Enek, pertencente a ti. Imi, que não tem tradução, né? Perde-se na tradução, e depois a palavra prata. A prata é pertencente a ti, a prata é tua. Peret Heru, oferenda funerária ou oferenda de voz. Nek, né? Pertencente a ti. E mitit. Porque Peret é feminino. Então, a oferenda funerária que te é pertencente, ou a oferenda funerária a ti pertencente, ou a tua oferenda funerária. Existe também uma combinação daquele mesmo ni com o pronome enclítico, e isso provoca uma transformação do pronome enclítico. Né? Ele assume uma outra forma. Então, por exemplo, temos aqui N mais o pronome su, o ele dependente, né, o lhe, ele assume essa forma aqui. Ele ganha essa língua de boi aqui. Então, quando eu digo ni su, pertencente a ele, merra, cúbito, 30. Então, nós vimos na aula sobre números, o nome a ser contado permanece no singular, depois vem os números. Pertencente a ele, o verbo de ligação está subentendido, não é marcado. Pertencente a ele são 30 cúbitos. Ou, simplesmente, ele possui 30 cúbitos, ele tem 30 cúbitos. É também possível que o N receba um sufixo pronominal. Né? Nef e mi. Pertencente a ele é S, ao sujeito. Nef e mi, baneb. Pertencente a ele é todo Ba. Ou seja, todo Ba pertence a ele. Todo Ba pertence-lhe. É dele. Bom, frases nominais interrogativas. Normalmente, uma frase nominal interrogativa vai ter o formato predicado e sujeito. Pronome interrogativo é o predicado e o que quer que venha a ser acoplado ao predicado é o sujeito. Bem? Esses pronomes ocupam a posição 1 e em seguida vem o sujeito. É muito comum também que o pronome dependente seja empregado aqui como sujeito pronominal. Também. Então, tini, her, onde Horus. Onde Horus não, onde está Horus. Novamente, o verbo não marcado.
Agora, essa regra é modificada quando nós temos um pronome independente. Por exemplo, chut, né, o tu, e depois o pronome interrogativo é empurrado para a segunda posição. Chu, chut, em. Tu, quem? Quem és tu? Seria tu quem és. A negação. Normalmente, a negação das frases nominais é feita com o auxílio de uma partícula negativa chamada ni, que é representada sob a forma desses bracinhos cruzados. A frase é sempre construída como uma afirmação, mas ela é precedida por uma partícula negativa. Então, como é que nós tratamos essa frase? Nós temos aqui falso, né? Aquele conteúdo que vem a partir da nossa partícula é falso. Esse, aquele, é ele em verdade. Falso. É ele realmente, ou seja, aquele não é realmente ele. Primeiro nós temos que traduzir a frase e depois passá-la para o negativo, né? O leitor é alertado que aquele conteúdo é falso. E aí ele faz o raciocínio de que aquela é uma afirmativa falsa e mentalmente transporta a frase para a negativa. Bem? Essa é a marca, né, é um marcador de frase negativa. Há também uma outra possibilidade, que é quando nós temos um fragmento de frase sendo usado para ser negado em essa negativa enfatiza um conteúdo afirmativo, né? Primeiro nós temos uma afirmação e depois, para que essa afirmação seja enfatizada, nós incluímos uma negação só para ter o prazer de afirmar ainda mais aquela afirmação. Então, por exemplo, nós temos um formato que é trata-se de X, não de Y, né? Temos aqui a primeira parte da frase, iru, ek, pu. Esta é a tua imagem, a tua figura. Depois vem a parte negativa. Não é, né? Esta não é a minha figura, né? Trata-se da tua figura, não da minha. Trata-se da tua imagem, não da minha, né? Há um conteúdo enfático aqui. Essa negação ni-is, ela só funciona, só faz sentido quando há alguma informação prévia sendo afirmada. Bom, como é que se posicionam essas partículas, né? Essas partículas não têm posicionamento numerado, elas sempre ocupam a posição 0. Então, quando nós temos um esquema AB, ela precede A, após a conclusão do elemento A, entra a segunda parte, os is, né? A mesma coisa APU, né? Antes do elemento B entrar, entra a segunda parte da partícula negativa. E quando temos APU B, sempre o elemento A é ladeado pela partícula. Ela funciona muito como a negação francesa, o ne pas, né? Não tem muita tradução, não tem uma tradução exata esse pas, mas ele vem sempre dando suporte lógico, né? Ele dá nexo à negação, né? É uma negação que é composta de duas partes, né? O ne e depois o pas. Também, embora em francês não se trate de uma negação contraditória, é mais um exemplo visual. Há também a possibilidade de vocês encontrarem ni-is formando uma unidade, né? Ela já não está mais dividida em duas. Então nós temos a mesma aplicação. Primeiro vem uma frase afirmativa, é um homem pobre, e depois ni-is faz o contrário, né? Faz a enfatização. Não é teu par, não é como tu. É um homem pobre, não é como tu, não é alguém como você, né? Não é alguém do seu nível, né? Então é uma negação feita para dar
reforço ao que vem a ser afirmado antes. Bom, a partir do Reino Médio, nós também temos o ni sendo colocado, sendo assinado NN. Esse NN, ele é originalmente uma negação adverbial, mas a partir do Reino Médio, ela passa a ser usada com o mesmo emprego. Não há mais distinção entre ni e NN. Também, então vocês vão poder tratar ni e NN como sinônimos, ok? Então, ni, netek, is, es. Não é, tu não és um homem. Tu não és um homem porque a frase inteira era tu és um Deus, né? Essa é a afirmativa, não um homem. NN, mut, ek, rená, ek. Então, tua mãe não está contigo. Ou seja, falso. Tua mãe junto contigo. Tua mãe está junto contigo, aí o leitor processa essa informação, né? Não, é falso, ou seja, tua mãe não está contigo. NN, saek, ispu, né? Esse ele é o teu filho. Só que a frase é precedida por uma informação, um marcador negativo, ou seja, esse conteúdo é falso. Não, ele não é o teu filho. Tudo bem? Então, essa é a nossa lição sobre frases nominais, tá bem? Obrigada, Ronaldo, e até a próxima aula, que é a nossa última, né, do Foi a curso. nossa última aula.